paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na nossa lição de número 2, navegando nesse primeiro trimestre da CPAD, aqui na classe dos pré-adolescentes. Eu acredito que Deus em Cristo tem uma palavra toda especial para você. Nesse trimestre estamos estudando sobre relacionamento e família. A pegada desse trimestre é uma pegada mais pastoral. Então nós vamos trabalhar exatamente nessa visão, junto com você, trazendo temas importantíssimos para a Escola Bíblica Dominical em nossas igrejas. É claro, gente boa, que hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito interessante, o relacionamento entre irmãos. Como nós vamos compreender isso à luz da palavra de Deus nessa lição tão importante? Eu espero que Deus em Cristo possa falar com você nesse viés do aconselhamento pastoral. Que você também possa ser um conselheiro cristão para o teu aluno em sala de aula. Você, gente boa que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Aproveita também, por favor, deixe aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente, sabe? A compartilhar a palavra de Deus, a falar de Jesus, a alcançar mais vidas para Cristo. Esse é o nosso propósito aqui. Por favor, também participe conosco, deixando aí o teu hashtag Glória a Deus. E em Cristo, comente se Deus estiver falando com você através dessa ministração. A gente está com uma ferramenta muito especial, que é o Facilita EBD, que tem o objetivo de ajudar você nesse ministério da Escola Bíblica Dominical. No Facilita você encontra recursos para professores da Escola Bíblica aprimorarem o seu ministério. Nós temos também no Facilita EBD um treinamento específico para professores da Escola Bíblica Dominical, que vale a pena você dar uma observada, além de cursos bíblicos, e tem muita coisa legal lá para você. A gente está comentando aqui as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores e pré-adolescentes também. Então vamos lá, vamos deixar de conversa, gente boa. Vamos para a nossa aula de hoje. A nossa lição tem um texto bíblico, nós temos alguns objetivos e alguns pontos para poder trabalhar junto. Então vamos lá, vamos para a nossa aula em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 2 aqui na classe dos pré-adolescentes, onde nós estamos trabalhando esse tema pastoral. E esse tema pastoral traz um objetivo bem específico, o convívio entre irmãos. O que a Bíblia fala sobre isso? E como nós podemos trabalhar esse tema voltado para essa faixa etária, a dos pré-adolescentes? Eu espero que a contribuição dessa ministração possa ajudar você ao ministrar a tua aula em Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos trabalhar esse viés bíblico pastoral. Também vamos apresentar para vocês nessa ministração aqui da aula de hoje alguns recursos teóricos, alguns textos que você pode pesquisar durante esse trimestre, adquirir se você quer aprimorar a sua ministração em sala de aula. E o primeiro texto que eu quero destacar para você é um texto que traz essa pesquisa voltada exatamente para esse viés pastoral, para esse viés no aconselhamento. E como nós precisamos entender um pouco sobre aconselhamento pastoral para ensinar os nossos pré-adolescentes. E o primeiro texto que eu quero apresentar para vocês, para você que pode se tornar um conselheiro exatamente dessa faixa etária, na faixa etária dos adolescentes, é um texto do Greg Collins, que traz um tema muito interessante, ajudando uns aos outros pelo aconselhamento. Esse texto é da editora Vida Nova. E vale a pena você ter esse material em mãos se você quer pesquisar um pouco mais sobre o assunto, tirar algumas dúvidas voltadas exatamente para esse trimestre, nessa pesquisa, trazendo esse tema tão importante em relacionamento e família na Escola Bíblica Dominical. Outro material que eu quero apresentar para você também poder aprimorar exatamente a tua aula e para que você conheça um pouco mais sobre o assunto que nós estaremos tratando durante todo esse trimestre. Outro texto que eu quero apresentar para você, voltado para essa faixa etária, a faixa etária dos pré-adolescentes, é A Batalha de Todo Adolescente, do Stephen Arterburn.
Esse material, um material espetacular da editora Mundo Cristão, pode ajudar você a ser um conselheiro melhor. Ele procura trazer respostas a alguns questionamentos que se levantam exatamente nessa faixa etária. E é importante entendermos isso. Hoje mesmo nós vamos trabalhar sobre o relacionamento entre irmãos. Mas aqui nesse material nós encontramos alguns questionamentos sobre o cuidado do adolescente com a masturbação, o cuidado do adolescente em consagrar a sua vida para Deus. Tem muita coisa legal que você pode encontrar aqui que pode te ajudar também. Outro material que eu quero indicar para você aprimorar a tua ministração também, ele é da editora CPAD. É do Jader Fernandes da Cruz, um manual prático de liderança de jovens que pode ser aplicado também nessa faixa etária e vai te ajudar, já que você trabalha exatamente nessa classe, a classe dos pré-adolescentes, que é motivada por uma liderança também. Outro material que eu tenho em mãos que pode te ajudar, ele já é da editora Vida, um ministério para líderes de jovem com propósitos, do Doug Fields. Esse material é espetacular, fiz a leitura, amei e uni esses materiais justamente para poder apresentar a você ministrações durante esse trimestre. E você vai encontrar esses recursos nos nossos materiais no Facilita EBD, tá bom? E é claro, gente boa, que a gente precisa observar esse tema. O convívio entre irmãos. Esse tema traz um viés pastoral que vamos trabalhar em sala de aula. E diante disso, temos algumas bases bíblicas para apresentar para os nossos alunos. A primeira está no Salmo 133, versículo 1. E a segunda está em Romanos, capítulo 12, versículo 9 e 10. Por favor, faça essas leituras com os teus alunos. Essas bases vão te orientar até mesmo para você ministrar ainda melhor em sala de aula. E já que eu falei de forma introdutória, indicando para vocês alguns materiais que você pode encontrar aí na internet, você também precisa entender que o objetivo dessa lição é demonstrar a maneira como agradar a Deus, unindo ou tendo um relacionamento abençoado com o meu irmão, com o meu próximo. Isso é interessante à luz do Evangelho. E o primeiro ponto da aula de hoje, aqui da classe dos pré-adolescentes, trata sobre o seguinte assunto: Deus se agrada da união. Inicialmente, nesse primeiro ponto, você precisa destacar em sala de aula como Deus se agrada da união familiar, da união entre irmãos. E é importante observarmos que a família faz parte desse propósito divino. Como um conselheiro, professor da escola bíblica dominical, você precisa observar isso, apresentar exatamente a tua lição nesse viés do aconselhamento. Existem várias maneiras de aconselhar alguém. Por exemplo, a do Gray Collins, ele trabalha exatamente o viés do aconselhamento unindo a área da psicologia. Mas existem outros teóricos, como Jay Adams, que trabalham o aconselhamento voltado exatamente para a Bíblia, no viés bíblico, no viés teológico. E é interessante observarmos essas questões. E quando olhamos para a Bíblia, em Gênesis capítulo 4, versículo 1 a 8, encontramos passagens fantásticas. Encontramos um relato bíblico, por exemplo, de dois irmãos, de Caim e de Abel, e o comportamento desses irmãos em relacionamento. É claro que a história dos dois não é uma história muito linda, pois acaba em tragédia. Porém, precisamos observar essas narrativas para retirarmos lições para a nossa caminhada cristã com os nossos alunos. A Bíblia faz questão de dizer que Abel era pastor de ovelhas, cuidava do gado. E a Bíblia também faz questão de dizer, exatamente nesse primeiro ponto, que Caim cuidava exatamente da lavoura. Ele era um agricultor. E a narrativa bíblica faz questão de dizer que certo dia ambos, depois de aprenderem com o próprio Adão, com a própria Eva, que deveriam ter um relacionamento com Deus, foram oferecer a Deus os seus sacrifícios. Sacrifícios que eram realizados em altares de pedra naquele período, com ofertas, não em dinheiro, mas com ofertas daquilo que eles produziam. É interessante que cada um traz a sua oferta. Nós percebemos que Abel, de acordo com a Bíblia, traz aquilo que ele tem de melhor para oferecer a Deus, o melhor cordeiro, o melhor animal, para agradar o Senhor. Já Caim, ele procura separar alguns alimentos do campo
ele possivelmente procura separar alguns alimentos da sua lavoura, ele procura separar alguns alimentos exatamente para apresentar a Deus e é rejeitado. Observe que Deus não rejeita a oferta de Caim, mas ele rejeita o coração daquele que traz essa oferta. Isso quer dizer que ele aceita o coração de ofertante de Abel e não o coração ingrato, resmungão de Caim. Observe isso e apresente isso aos teus alunos. E existem hoje muitos adolescentes que se comportam como Caim, são ingratos. Ao invés de oferecerem o melhor que têm para Deus, oferecem o pior que têm. Oferecem algo com ingratidão, com preguiça, sem a satisfação de estar diante da presença de Deus. O que Deus mais quer com você é um relacionamento genuíno. E como adolescentes, precisamos compreender exatamente que o nosso crescimento em Jesus passa exatamente por aquilo que ofertamos em amor, graça e paixão para com Deus. Romanos capítulo 2, versículo 11, está escrito que Deus não faz acepção de pessoas. Observe, Deus não faz acepção de ninguém. Ele aceita tanto o Abel como também o Caim. Ambos ofertaram ao Senhor. Porém, Deus rejeita corações ingratos, corações orgulhosos. Mas Deus aceita corações quebrantados, humildes, diante da sua presença. O segredo da oferta de ambos não está naquilo que ofereceram, mas está na forma como ofereceram. Isso aqui é fantástico. Isso também traz entendimento bíblico e, voltando para esse viés do aconselhamento, riquíssimo para o nosso crescimento em Jesus. Salmo 133, versículo 1, está escrito que Deus se agrada com a maneira com a qual nós vivemos em relacionamento com os nossos irmãos. Isso quer dizer que Deus se agrada em um relacionamento pessoal, quando respeitamos o nosso próximo. Já no caso de Caim e Abel, nós percebemos à luz da Escritura que o Caim fica irado, fica com inveja, se ira, e a inveja te afasta de Deus. Atos capítulo 2, versículo 42 até o 47, está escrito no Novo Testamento que Deus olha para a igreja e se agrada com a união dessa igreja em irmandade. Isso é tão interessante que Deus dá crescimento para essa igreja, porque na igreja nós encontramos um exemplo de partilha, de respeito ao próximo, de amor e ao mesmo tempo da graça de Deus. A aula de hoje procura demonstrar para a gente exatamente esse respeito ao outro e o cuidado que devemos ter em não pecar, em não se irar, em não ter inveja por aquilo que o outro possui ou por aquilo que o outro está fazendo. Infelizmente, existem pessoas que têm inveja daqueles que estão crescendo, dos nossos irmãos. Não podemos ser assim. E no viés do aconselhamento cristão, precisamos compreender que é o momento de Deus, é a hora de Deus para o nosso irmão, para o nosso próximo. E a nossa hora também vai chegar. Vai chegar no agrado de Deus, no período de Deus e no momento exato que Deus marcou na sua agenda. E como igreja, no Novo Testamento, precisamos entender que fazemos parte de um corpo em união, em amor. E o relacionamento familiar respeita o próximo, respeita os limites, respeita quem o outro é, o que o outro pensa, mas ao mesmo tempo ajuda o outro a crescer, também influenciando o teu crescimento. É claro que quando falamos que respeita o que o outro pensa, isso aqui não está dizendo que você é a favor do pecado do outro, mas está dizendo que você respeita a linha de pensamento dele. Por exemplo, nós amamos os homossexuais, mas não aceitamos a prática do pecado que eles realizam. Observe, isso aqui precisa ser explicado. O pecado não é aceito nessa união com Cristo, mas o amor ao próximo, o amor em resgate é aceito, para que essa pessoa possa ser transformada em Jesus. Avançando, gente boa, vamos então para o nosso segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na classe dos pré-adolescentes. Um amor sem fingimento.
No segundo ponto, vamos entender exatamente sobre esse amor sem fingimento. No primeiro, nós compreendemos sobre respeitar o próximo, o nosso irmão. Já nesse segundo, vamos entender a respeito do verdadeiro amor bíblico, do verdadeiro amor sem fingimento, que a Bíblia apresenta nesse viés cristão. Paulo, em Romanos, capítulo 12, versículo 9, diz exatamente que o nosso amor não seja um amor fingido, sem fingimento, mas sincero. Quando estudamos o contexto da época para entender essa palavra sinceridade, entendemos que era muito comum naquele período bíblico ter alguns vendedores de vasos. Vasos que eram apresentados na compra, na venda, naqueles dias. Quando alguns vasos se rachavam com o percurso da viagem, o vendedor tinha a habilidade de passar cera nessas rachaduras e esconder essas rachaduras para poder passar o vaso adiante. Porém, quando alguém ia comprar o vaso, perguntava: esse vaso é sincero, sem cera? Isso quer dizer que esse vaso não era rachado. Aquele que era rachado era aquele que precisava da cera. E quando olhamos para a Bíblia, entendemos exatamente isso, que o nosso amor seja sincero, sem fingimento. Não obtenha rachaduras, mas seja o amor perfeito em Jesus a partir da cruz do Calvário. Como é apresentado exatamente na parábola do bom samaritano em Lucas capítulo 10, versículo 30 ao 37. Precisamos observar que o amor em Cristo nos ajuda a amar o outro em sinceridade, sem hipocrisia, sem fingimento, mas sermos pessoas verdadeiras. É importante sermos verdadeiros para exaltar a Jesus. Em Levítico 19:18, encontramos uma passagem bíblica que nos ensina a não se vingar e nem guardar o ódio sobre as nossas cabeças. Muito pelo contrário, mas devemos agir em amor e perdão para com o próximo. Mateus 19:16 ao 22, encontramos exatamente uma passagem bíblica que fala do amor fingido de um jovem que se aproxima de Jesus, que procura enganar Jesus com seu amor falso. Porém, Jesus é o Rei da Glória. Ele é aquele, como está escrito em Apocalipse, que tem os olhos de chama de fogo. Ele é aquele que é desde o princípio. Ele é o Senhor de tudo, conhece tudo antes mesmo que tudo seja formado. Não dá para enganar Jesus. Ele olha para você, olha para o teu coração e conhece se esse coração é um coração sincero, sem cera, ou um coração hipócrita e mentiroso. É muito importante tomarmos esses cuidados. E no viés do aconselhamento cristão, pastoral, precisamos demonstrar para os nossos pré-adolescentes a importância de ter um caráter verdadeiro que exalte a Cristo. Quando lemos Mateus 19, versículo 21 e 22, encontramos outra passagem bíblica rica para o nosso crescimento em Jesus. O próprio Cristo testou o amor daquele jovem e percebeu, identificou, mostrou para os seus discípulos que aquele jovem tinha um amor fingido. O nosso amor não pode ser um amor fingido, hipócrita, para com Jesus e nem para com os nossos próximos. Lucas 23:34. O nosso amor em Cristo precisa ser verdadeiro como o amor de Jesus na cruz do Calvário, pendurado no madeiro. Ainda assim, sendo crucificado, ele nos amou primeiro, em verdade diante de Deus. O nosso amor precisa ser sincero, sem cera, como o de Jesus. E é por isso, querido professor da escola bíblica, que você precisa apresentar aos teus alunos nessa classe de pré-adolescentes que eles precisam ser pessoas verdadeiras em Jesus, em tudo o que fazem para a glória de Deus. Vamos avançar então para o nosso terceiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Na angústia nasce um irmão. Esse é o tema do terceiro ponto. Agora, nesse terceiro ponto, vamos analisar exatamente algo que é importante tratarmos com os nossos alunos em sala de aula. Afinal de contas, estamos vivendo uma geração que está passando
e está vivenciando verdadeiros ataques malignos. Ataques exatamente como a própria depressão. Ataques que influenciam esse adolescente a ter uma vida ansiosa, a ter uma vida sem segurança. E o viés dessa lição procura demonstrar para você sobre esse comportamento e, ao mesmo tempo, olhar para verdadeiras amizades que te ajudam a ser influenciados em Jesus. E todo pré-adolescente atravessa momentos difíceis, pois estão em uma fase de transição. E vivendo essa fase de transição, eles precisam exatamente de verdadeiros amigos. E quem é que concede os verdadeiros amigos? É Jesus. Esse princípio você precisa apresentar. Mateus 24:12 está dizendo que estamos vivendo em uma época de esfriamento espiritual. E infelizmente muitos adolescentes estão sendo influenciados por falsos amigos que não são sinceros, que são amigos corruptos como Caim. Porém, à luz da palavra de Deus, precisamos demonstrar que precisamos de verdadeiros amigos que nos conduzem para Cristo. O adolescente precisa estar envolvido com as coisas de Cristo nessa fase da transição. Provérbios 17:17. Um verdadeiro amigo na angústia se torna um verdadeiro irmão, te ajuda, te influencia, te ajuda a crescer num momento difícil, está junto contigo. Isso nós vemos a graça e a misericórdia de Deus. João 16:33. Cristo vence esse mundo que é mal, que já está no maligno. E nós precisamos entender que em Cristo nós vencemos exatamente essas tribulações. Passamos por ela, mas vencemos pela graça e a misericórdia de Deus. E diante de muitas situações difíceis, muitas angústias, como cristãos, precisamos compreender o amor de Deus, a graça de Deus e valorizar os nossos relacionamentos. Por isso, ore por teus amigos, interceda por teus amigos, influencie os teus amigos a seguirem a Jesus. Eu espero que essa palavra, gente boa, possa ter falado com você na lição de hoje, lição de número 2 aqui da classe dos pré-adolescentes. Te espero por aqui na nossa lição de número 3, que nós vamos tratar sobre um assunto tão especial, conhecendo os meus limites. Eu te espero por aqui. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.